Análise das preliminares suscitadas nas alegações finais da defesa. As preliminares reiteradas pelo representado em sua peça de alegações finais, que dizem com a inépcia da representação, a suspensão condicional do processo e a extemporaneidade respondidas no relatório preliminar dos fatos ocorridos na legislatura anterior, já foram exaustivamente respondidas no relatório preliminar que apresentei, aprovado à unanimidade por este Conselho no dia 8 de maio de 2012, razão pela qual deixo de me debruçar novamente sobre seu conteúdo. Mesma sorte possui o pedido de realização de perícia nos áudios, devidamente respondido em decisão própria quando formulado. Quanto à alegação de descumprimento de prazo, valho-me da contundente resposta dada ao representado pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia nos autos do mandato de segurança número 31404-DF, por ele impetrado no último dia 14 de junho, justamente para desconstituir as decisões deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tomadas nos autos dessa representação. Ao denegar a liminar requerida pelo senador Demóstenes Torres para a suspensão do processo disciplinar quanto à questão de prazo e procedimento adotado por este órgão, por ocasião do indeferimento do reformulado pedido de perícia, assentiu a ilustre magistrada. Item 16. Abre aspas. No caso em exame, os argumentos desenvolvidos na petição inicial não se dotam de relevância jurídica legalmente estatuída, pois a simples constatação de que a fase instrutória já havia se encerrado quando do segundo requerimento de produção de prova pericial demonstram de pronto inexistir liquidez e certeza no alegado direito do impetrante que teria sido pretensamente violado. Assim, nesse juízo precário de delibação, característico do exame de liminar, conclui-se que os vícios apontados pelo impetrante relativamente à reunião do Conselho de Ética do dia 12 de junho resultaram de deliberação sobre a qual o impetrante sequer tinha o direito de provocar, despiciando assim o enfrentamento da matéria. A título de acréscimo, embora pareça irrelevante, devo dizer, aqui já sou eu falando, que o debate que pretende travar a defesa sobre a contagem de prazo é, no mínimo, curioso. Trata-se de altercação hermenêutica de interpretação gramatical que não encontra parâmetros sequer no Poder Judiciário. Com efeito, diz o texto da Resolução número 20 de 93, na parte que pertine ao debate. Artigo 17.1. Produzidas as provas, o relator declarará encerrada a instrução, intimará o representado ou denunciado para apresentar suas alegações finais no prazo de 3 dias úteis e, após isso, entregará relatório que será apreciado pelo Conselho no prazo de 10 dias úteis. Ora, prazo, como se sabe, é a contagem de tempo dentro do qual se deve fazer alguma coisa. Tempo este, em regra, fixo e determinado, seja por instrumento normativo ou pela autoridade com poder para aprazar. Tem como exemplos de sinônimos limite, termo, conclusão, desfecho. A contagem de prazo nos termos da resolução número 20 é feita computando-se todos os dias úteis, único significativo diferencial em relação aos prazos processuais do Poder Judiciário, cuja contagem é realizada de forma contínua. São ambos prazos peremptórios, dentro do qual se deve cumprir uma obrigação. O dies ad quem, termo final no julgamento deste Conselho, assim como no Judiciário, será sempre em dia útil. Trata-se, a toda evidência, de um limite a ser obedecido. Antecipá-lo, desde que iniciada a contagem do prazo, é critério de quem possui o encargo de cumpri-lo, decisão que, no caso que ora se discute, cabe ao relator do processo disciplinar. E devo aclarar, para que nenhuma dúvida subsista, que cumpri rigorosamente todos os prazos legais e regimentais. Contudo, tendo em vista a liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli, nos autos do mandado de segurança número 31407, impetrado pelo representado no mesmo dia 15 de junho, obedeceu este Conselho o prazo de 3 dias,
entre a leitura da parte descritiva do relatório, que ocorreu no dia 18 de junho, e a discussão que se trava hoje. Portanto, considero que a questão sobre prazos, além de ter sido respondida pela decisão judicial, configura-se mero esforço argumentativo, carecedor de legitimidade e desprovido de qualquer razoabilidade. As demais questões fomentadas confundem-se com o próprio mérito da representação e com ele serão decididas. Dos fatos, em seu depoimento pessoal, perante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no dia 29 de maio de 2012, o senador Demóstenes Torres, por diversas vezes, insistiu no bordão: julguem-me pelo que fiz e não pelo que disse. Chegou até mesmo a fazer uso de um trecho de Nem é Bom Falar, um belo samba de Ismael Silva. Nem tudo o que se diz se faz, ponderou o representado frente a seus pares. Julgaremos o representado pelos seus atos, mas isso não nos exime de examinar suas palavras, pois a palavra é a essência do governo democrático republicano. Atos e palavras não se desvencilham no processo de conformação de um juízo de valoração política. O poder legislativo é locus privilegiado dessa problemática nos regimes democráticos. Isso porque, aqui no Parlamento, como assinala Habermas, apoiado nas reflexões de Hannah Arendt, ocorre, aspas, o fluxo livre de temas, contribuições, informações e argumentos, fecha aspas, que produz convicções compartilhadas intersubjetivamente e, assim, gera potenciais de poder. Não por acaso, a instituição parlamentar tem seu nome formado por uma derivação baseada em um radical italiano, que significa palavra, parola, de onde se apura o verbo para o ato de fala, parlare. Esse fenômeno da produção do direito pela comunicação pode ser ilustrado, diz o eminente filósofo alemão, aspas, através do modelo de tomadas de posição em termos de sim e não em relação à oferta de um simples ato de fala. A convicção comum entre falante e ouvinte, que é produzida ou simplesmente reforçada através do reconhecimento intersubjetivo de uma pretensão de validade, significa a aceitação tácita de obrigações relevantes para a ação. Nesta medida, ela cria uma nova realidade social. A partir do momento em que as liberdades comunicativas dos civis são mobilizadas para a produção do direito legítimo, tais obrigações ilocucionárias se cristalizam num potencial com o qual os detentores do poder administrativo têm que contar. Habermas. Na medida em que cidadãos comuns elegem representantes para corpos da atividade estatal e lhes concedem poderes amplos para deliberar sobre assuntos que afetam o bem-estar de todos, tal representação enseja uma responsabilidade singular. O representante deve, para tornar efetivo seu mandato, insisto, ter em conta em suas decisões e ações, geradas e conformadas por palavras, a busca do bem comum, evitando a sedução pelo interesse privado e a exploração do cargo